Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. A pauta de hoje destaca a campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama. O nosso convidado já está no estúdio comigo, Dr. Rogério Araújo, cancerologista. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é nosso, poder estar contribuindo aí por essa causa, né, que é tão importante à medida que as pessoas vão conscientizando da fatalidade que algum dia alguma doença vai nos comprometer. Né? Dr. Rogério, por que a campanha Outubro Rosa ela tem um foco específico no câncer de mama? Porque no mundo todo, basicamente, é o tumor mais frequente, tá? E também o que mais mata. Tá? Atualmente, em alguns países, o câncer de pulmão em mulheres está sendo mais frequente, o que mais mata. Mas é de difícil diagnóstico. Então, sim, o câncer de mama é um câncer que compromete um órgão externo, vamos dizer assim, muito bem identificado, palpável, e com isso, essa mortalidade que é tão grande, ela pode ser reduzida, né, muito se a mulher aprender, né, a se palpar, se ela incorporar novos hábitos de vida. Então, é um trabalho de conscientização. Né? Se a gente ficar, por exemplo, só no Brasil, né, a gente espera agora para que 2015 vai estar atingindo em torno de 600 mil novos casos de câncer, no geral, homem e mulher. Mulher mais ou menos 50%, homem mais ou menos 50%. Só que nas mulheres, desses 300 mil novos casos, 22% é de mama, câncer de mama. É quase um quarto, né? Quase um quarto. E se você somar o segundo, terceiro e o quarto lugares no, né, no ranking, que é intestino, colo de útero, tireoide e depois pulmão, dá os 22%. Então você precisa de 4 outros tumores para ter uma equivalência ao câncer de mama. Então daí a importância dele. Tá? E no Brasil, infelizmente, a maioria ainda do diagnóstico é um diagnóstico retardado, digamos. De um tumor mais avançado. O ideal é que a pessoa, a mulher, ela tenha condição, ela conheça a anatomia da sua mama. A mama é formada por 25, 30 glândulas, é um órgão irregular. E se ela se tocar, se ela se palpar uma vez por mês, normalmente uma semana após a menstruação, quando a mama está mais murchinha, ela vai aprender a anatomia da sua mama. E com isso, se surgir algum dia algum grãozinho de arroz, algo mais duro do que a glândula, ela vai perceber isso. Né? E se ela fizer esse diagnóstico aí de um tumor de 1 centímetro, né, a chance de cura é muito grande, às vezes não precisa fazer nem quimioterapia. Então, o diagnóstico precoce é extremamente importante. Só salientando que, apesar do tumor ser pequenininho, de 1 centímetro, quando a gente faz um diagnóstico de um tumor de 1 centímetro, só para ter ideia da dimensão do nosso corpo, ali naquele 1 centímetro de tumor, normalmente você tem 1 bilhão de células cancerosas. Então, assim, lógico que é um tumor que o dedo não consegue perceber algo menor que isso, mas a dimensão, por isso que a pessoa fala, mas o tumor só tinha 2 centímetros, mas provavelmente 2 centímetros já tinha 2 bilhões de células anormais. Né? O tumor de 4 centímetros é proporcional a isso. Né? Então, a partir do momento que um tumor cresce, né, com essa população imensa de células, essas células começam a migrar. Elas começam a ir para outros órgãos do seu corpo, são chamadas metástases. Então, antes do tumor atingir aí em torno de 1 centímetro, a chance dessa metástase é muito pequena, porque fica muito restrita ali ao órgão. Daí a importância deste diagnóstico precoce. Né? A primeira recomendação é o autoexame. O autoexame foi muito discutido, o INCA até o ano passado, ano retrasado, soltou uma nota infeliz, de que esse exame ele não deveria ser tão sugerido, mas assim, é extremamente importante. Tá? Nós, cancerologistas, a gente acredita que esse exame é fundamental. Primeiro, que nós estamos num país pobre. A mulher não tem condição de 6 em 6 meses ir ao mastologista, a um ginecologista preparado,
palpar a mama, então cria-se essa dificuldade. Então, se ela for bem treinada, né, é lógico que ela vai perceber algo alterado no seu corpo. E com isso, é o primeiro passo com o diagnóstico precoce. Ela tem que fazer um ultrassom ou uma mamografia, a biópsia, confirma o diagnóstico e aí inicia-se todo o procedimento de tratamento. Mas a palpação, né, eu com 30 anos de oncologia, a gente percebe que a maioria das mulheres hoje, em clínica privada, consegue perceber o tumor abaixo de 2 centímetros. Tá? E associado aí à mamografia, realmente esse diagnóstico está cada vez mais precoce. Tá? Ok. Doutor Rogério, não existe uma única causa para o câncer de mama? O câncer de mama é diferente, por exemplo, do câncer de pulmão, que 90% é tabaco induzido. Né? O câncer de mama, ele é multifatorial. Ele depende de várias ações da vida hormonal passada daquela mulher. Lógico que tem alguns genes, né, que são extremamente danosos e que eles propiciam uma indução desse câncer muito mais precocemente, tipo BRCA1, BRCA2, P53, vários genes. Aí isso é fatalidade. Né? Então, além da genética, a pessoa também tem que se atentar para hábitos de vida. Só que são hábitos de vida que às vezes não interfere, não está à disposição, por exemplo, da mulher mudá-lo muito. Né? Por exemplo, a idade da primeira menstruação. Né? Quanto mais tardio foi esse início da produção estrogênica, melhor. Temos condição de intervir nisso? Pouco, né? Mas assim, o que a gente sabe é que hoje a sociedade ela está muito sexualizada. Então as meninas normalmente elas aprendem a rebolar, elas se crescem antes da hora. O estímulo, né, visual, a oportunidade de leitura, exatamente. É muito acesso ao conhecimento. Assim, ela consegue antecipar às vezes essa menarca. E aí, por exemplo, se ela menstruou com 14 anos, o risco dela é 1. Mas se ela menstrua com menos de 10 anos, o risco dela já sobe 50%, porque aumenta a exposição ao estrógeno. Depois disso, a mulher normalmente está tendo os filhos após os 30 anos. Né? Coisa que a gente sabe que o filho, durante a concepção, durante a gravidez, a quantidade de estrógeno ele é reduzido. E o estrógeno é o gatilho do câncer de mama. Então, as nossas avós, minha avó, por exemplo, teve 22 filhos, minha mãe teve 6, minha esposa tem 2. Eu tenho 2, né? O senhor vai ter no máximo um neto e olhe lá, né? Por aí. Né? Então, assim, a gente vê que esse período que o ovário ficaria sem produzir essa quantidade de estrógeno, a mulher está produzindo. Então, ela está tendo os filhos mais tarde e está tendo muito pouco filho. Né? Depois disso, a hora que ela tem um filho, ela não amamenta. Pela correria da vida. Com 3 meses, ela tem que voltar ao trabalho, ela já está inserida no mercado de trabalho. E a gente sabe que a amamentação, né, rotineira diminui a ação do estrógeno. A ação do estrógeno, né, e é fabricado mais ocitocina, os hormônios lá da lactação, e a mulher consegue ficar protegida enquanto amamenta. Né? Então essa somatória toda, aí depois ela entra na menopausa. Na menopausa ela não quer envelhecer, ela não quer perder o viço da pele, o viço do cabelo, a vagina vai ficando seca, a relação sexual vai ficando difícil, então ela sempre faz reposição hormonal. E é estrógeno. Então ela fica durante toda a sua vida, né, exposta a esse gatilho. Dos 10 aos resto da vida. Tanto é que o risco, por exemplo, de uma mulher de 30 anos pode acontecer de ter câncer? Pode, pela genética. Mas por esses hábitos de vida, normalmente a chance maior é que ela tenha o seu câncer com 60, 70 anos, né, depois dos 60. Então é toda a exposição anterior a isso. Né? E aí você percebe também que outros fatores importantes nisso, álcool, né? A mulher que bebe todo dia, e isso está muito frequente, a chance dela aumenta muito de ter um câncer na mama. Tá? Interessantemente, não tem estudo mostrando que o cigarro aumenta a chance de ter câncer de mama. Tem câncer de pulmão, que é um vício. E o cigarro tem 18 outros tipos de tumores muito frequentes, mas na mama ainda não está comprovado. Agora o álcool sim, se a mulher beber
pelo menos uma dose de álcool por dia, 2 ou 3, à medida que ela vai tendo essa ingestão, com certeza ela vai aumentando o risco, vai aumentando. Outro fator importante, a obesidade. Depois de certa época, o seu corpo, ele vai, em vez de armazenando ali os triglicéridos, o colesterol, existe uma outra via que faz com que esse colesterol seja transformado lá na frente em estrógeno. Então a mulher mais cheinha, mais obesa, ela tem uma produção muito maior de estrógeno. Daí a importância dos hábitos de vida saudáveis, né, de alimentar adequadamente, de fazer atividade física para reduzir o IMC, que é o índice de massa corporal, para não ter muita gordura e não ter muito estrógeno. Ok. Doutor Rogério, e por que a mamografia, ela só é indicada a partir dos 40 anos, é isso? Normalmente no Brasil é depois dos 45, tá? A não ser que você tenha parentes já com câncer de mama, parentes de primeiro grau, né, que é a mãe, irmã, filha ou irmã. Se tiver, você tem que antecipar. Por exemplo, sua mãe teve câncer com 50 anos. Você não vai esperar os 50, você tem que fazer com pelo menos 10 anos do diagnóstico, né, do parente. Então, com 40 anos tem que começar. Mas essa avaliação. Mas a mamografia, ela começa a ser mais efetiva ali pelos 45, 49 anos. Por quê? Ela é um exame de contraste, que contrasta tecido adiposo com tecido com a glândula mamária. E na mulher jovem, ela tem muita glândula. E a glândula, ela é muito opaca à mamografia. Você não consegue ver bem o tumor. É densa, né? Então dificulta, exatamente, porque trata-se de um exame de imagem, né? Imagem. Então a mamografia, a partir do momento que a mulher envelhece, essa glândula ela vai murchando e vai sendo substituída por tecido adiposo, que é muito mais bem visto. Dá uma visualização melhor. Então o que a gente faz? Naquelas pacientes que às vezes têm um nódulo suspeito, você começa com o quê? Com ultrassom. Né? Ou nas mulheres que são mutadas, né, você tem que fazer já direto uma ressonância, que é o melhor método de diagnóstico nas pacientes que estão sabidamente portadoras dessa mutação. Essa mutação é a questão dos genes que o senhor disse lá atrás? Do BRCA1 e BRCA2. Que é um caso muito conhecido, que se tornou-se assim, público, é o caso da Angelina Jolie, né? Que retirou as 2 mamas porque ela tem um histórico de perdeu a avó, perdeu a mãe, né? Exatamente. Então, sabidamente, e ela fez o teste e viu que ela era mutada, né? Esse gene, em todos nós, o homem também tem esse gene, ele trabalha para o bem, ele repara o seu DNA. Quando ele é mutado, ele deixa de reparar. Então, a chance de câncer é muito mais frequente. Né? Então, nessas mulheres que são portadoras do BRCA1, você faz ressonância. Na resto da população, a mamografia hoje melhorou muito, a mamografia digital, né? Ou mesmo o ultrassom naquelas mulheres que ainda têm muito tecido mamário. Ela consegue distinguir, por exemplo, um cisto de um tumor já, de um carocinho, de um tumor sólido. E isso faz uma diferença muito grande. E depois dos 45, né, no Brasil normalmente é dos 45 aos 69 anos, e a gente sugere que seja feita, né, e depois, se tiver tudo normal, você pode fazer a cada 3 anos. Né? O grande problema é, a partir do momento que você sugere que seja feita anual, às vezes a mulher faz de 2 em 2 ou de 3 em 3. A partir do momento que em um ano cresce muito, né? Cresce muito, tá? Então é importante que, mesmo com a falta do exame de imagem, que a mulher se toque, ela vá ao médico pelo menos uma vez por ano, para o médico fazer o exame clínico, para ver se não tem nada. Ficar muito atenta a gânglios debaixo do braço, que às vezes o primeiro sinal, né, ela pensa que é uma íngua normal, mas na verdade é um reflexo daquele câncer que começou. Há alguma ulceração no mamilo, na pele. É importante não só ela se tocar, mas ela também, diante do espelho, observar as mudanças, né? Se a sua mama está normal, se ela mudou, se o bico do seio, se ele inverteu, se tem alguma secreção, se tem um sangramento. São sinais aí de um tumor um pouquinho mais avançado, tá? Mas temos que ficar atento a isso. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos em instantes. www.comunica.ufo.br
o portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia. Envie uma notícia. Divulgue seu evento. Envie um comunicado. comunica.ufo.br. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. Mãos preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. De volta com o último bloco do programa UFO no Plural, o bate-papo de hoje é sobre a campanha Outubro Rosa, um movimento nacional que tem como objetivo conscientizar principalmente as mulheres sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama. O nosso entrevistado é o Dr. Rogério Araújo, cancerologista. No bloco anterior, o senhor falou aí dos fatores de risco, da indicação da mamografia. Agora, trabalhando especificamente essa questão da prevenção. É possível evitar o câncer de mama, doutor Rogério? Com certeza sim, né? Nós temos hoje na área médica dois grandes blocos que a gente chama de prevenção primária, que é não ter, e prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce. Então, mama, com certeza, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. A decisão de ter ou não ter o câncer de mama, às vezes, foge um pouquinho da mulher, né? Porque os hábitos de vida atuais nos levam a uma vida sedentária. Tá? Então, independente da quantidade de estrógeno que ela tenha, se ela teve uma menarca precoce, uma menopausa tardia, né? Se ela não se atentar para o dia a dia da vida dela, que nos remete ao conforto, à fartura da mesa, né? Então não precisa passar fome, mas que a dieta é extremamente importante relacionado à obesidade. A gente sabe que as mulheres que têm o famoso IMC acima de 30 ou as extremamente obesas, principalmente se essa obesidade vem na pós-menopausa, tá? É um indutor para essa neoplasia, porque a hora que a mulher está deixando de produzir o estrógeno, essa massa gordurosa que ela possui vai continuar produzindo indiretamente o hormônio da mesma hormônio. forma. Então, manter a atividade física e manter o IMC em torno de 25 realmente é o ideal. Tá? Então, aí são dois hábitos, né? Dois hábitos. É a alimentação e atividade física. E a atividade física é importante, diferente da cardiologia, para proteger o coração, parece que qualquer atividade física é interessante para proteger os ossos, a musculatura, qualquer atividade física. Eles brincam até que se ficar em pé já está bom. Né? Mas para o câncer não. Vários trabalhos mostram o quê? Que você tem que ter uma atividade física aeróbica de pelo menos 4 horas e meia por semana. Então, no mínimo, meia hora por dia. Aeróbica, né? Que é uma caminhada mais forçada, que o seu coração tem que bater um pouquinho mais rápido, né? E associado a outras coisas que seria alimentar bem, não ter muita ingesta de frituras, de carboidrato,
né? Alimentos industrializados. Industrializados. Tem alguns trabalhos que falam, por exemplo, que a ingestão de carne, a pessoa ir para a churrascaria todos os dias, igual o excesso do álcool, ela induz a neoplasia. Né? Então, tudo isso a pessoa tem que ficar atenta. Então, é possível, sim, você reescrever sua engenharia genética, desde que você tenha hábitos saudáveis. Então, brinca-se muito, mas aí eu vou comer muita verdura, muita fruta, mas tem muito agrotóxico, né? Tá? Hoje em dia tem. Mas, assim, não dá para você comprar só as frutas e legumes isenta disso. Mas se você manusear bem essas frutas, lavar adequadamente, né, já tem vários trabalhos mostrando que mesmo com essa quantidade de inseticida que a gente é bombardeado diariamente, o benefício da dieta saudável, da dieta equilibrada, ela pesa muito mais do que o malefício do agrotóxico. Então, vale a pena lavar bem lavadinho, conservar adequadamente os alimentos frescos, né, e alimentar. Eu lembro uma vez, me parece que no ano passado, o senhor disse que a gente precisa alimentar o leão, mas também o coelho que existe dentro da gente. Exatamente. Né? Então, as fibras, né, as folhas e a carne também, né? A carne é necessária, né? Mas a carne, ela não precisa ser todos os dias, né? Se você tiver ingesta, né, de carne vermelha 3 vezes por semana, não precisa mais do que isso. Substitui pelo peixe, substitui pelo frango. E o senhor falou da questão da fartura à mesa. Nos países pobres, por exemplo, África, o índice de câncer é menor. Porque tem... menor. Tá? Então, o que está contribuindo é o abuso mesmo, o abuso, né? Eles têm vários tumores, né? Porque é uma dieta muito mais rica em fibra. Então, o câncer de intestino, a gente sempre brinca que o câncer de intestino também é proporcional ao volume do bolo fecal. Sim. Tá? Então, quanto mais seu intestino funciona, menos contato e você vai ter menos tumor. Sim. Então, isso é extremamente importante no dia a dia, esses hábitos de vida saudáveis. Ok, então é ficar atento. Exatamente. Senhor, a gente falou muito aqui da questão da indicação, da mamografia. O câncer de mama, ele tem cura e o SUS oferece esse tratamento, né? Sim, o câncer de mama hoje, ele está tanto bem coberto pela rede privada, através dos convênios, e do SUS também, né? O tratamento é bem semelhante. As pessoas que tratam em serviço público hoje, existe uma padronização de tratamento do câncer de mama. Então, após o diagnóstico sempre é feito por uma biópsia, né? Só a mamografia não quer dizer que aquilo é câncer, é suspeito de, né? Mas a biópsia confirmando. Hoje a gente faz a cirurgia minimamente invasiva, né? Quando eu formei há 30 anos atrás, existia uma cirurgia que retirava a mama, até a musculatura, enorme, né? A mulher ficava vendo as costelas aqui, só a costelinha. Hoje não. Com o diagnóstico precoce, se o tumor for menor que 5 centímetros, normalmente, e se a mama tiver um volume legal, dá para fazer uma cirurgia, o que a gente chama de quadrantectomia, tirar só um quadrante daquela mama. Tá? Antigamente a gente usava fazer esvaziamento de toda a axila. A gente tinha que tirar pelo menos 20 linfonodos axilares para ver se realmente todos estavam negativos. Hoje, com a técnica chamada linfonodo sentinela, você consegue ver aquele linfonodo que seria o principal comprometido por essa disseminação. Então, você só tira no máximo 3 linfonodos. Então, evita da mulher ter aqueles linfedemas, aqueles inchaço imenso que tinha depois da cirurgia. Então, a cirurgia recuou e a qualidade da vida da paciente melhorou muito, que ela não vai ficar sem a mama e nem com o braço inchado. Né? As técnicas de radioterapia hoje melhoraram muito. Então, você tem técnicas que antigamente irradiava-se muito o ápice do pulmão, então a mulher tinha muita inflamação no pulmão, tossia muito, queimava o esôfago, queimava a traqueia. Hoje, com as novas técnicas chamadas 3D, você consegue focar a radioterapia só na mama que restou. E as quimioterapias também mudaram muito. Lógico que ainda é agressivo, né? Você tem vários progressos, né? Por exemplo, nas mulheres que esse tumor, que a gente chama que é imunistoquímica, que é um exame que a gente faz da peça cirúrgica, mostra que aquele tumor tem receptor estrogênico positivo, né? Você pode
fazer além da quimioterapia ou então só optar por fazer um anti-hormônio para essa paciente. Não mais precisando fazer aquela quimioterapia agressiva naqueles tumores que a gente fala que tem uma boa assinatura genética. Por incrível que pareça, existe tumor bonzinho, né? Que são tumores que respondem mais a esse tratamento hormonal. Entendi. Né? E hoje você tem as famosas terapias-alvo. Na mama, acontece isso. Algumas mulheres expressam uma proteína, que a gente chama HER, né, o HER2, que normalmente quando era um tumor muito agressivo, que matava demais, mas aí descobriu-se uma droga anti-HER, que consegue bloquear. E hoje a sobrevida é muito parecida se você usa a droga. E de uns 3 anos para cá, o SUS também começou a dar essa droga. Né? Antigamente a gente fazia ação judicial, quando a paciente chegava e era HER positivo. E hoje o SUS já fornece. Então, sim, a chance de cura é imensa. É imensa. O senhor havia falado no bloco anterior da questão da mulher mutada, que às vezes precisa fazer a mamografia antes daquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde a partir de 45 anos. Aí, nesse caso, o SUS também cobre e ela precisa de recomendação médica? Em Uberlândia, eu sei que sim. Nós temos a UAI Mulher, né, que é bem gerenciada e fica no bairro Martins, isso, propicia isso. Então, você passa por uma entrevista médica, explica que se você tem um caso de câncer de mama com menos de 45 anos, isso já te leva um pouquinho ao risco maior. Ao grupo de risco. Ao grupo de risco. Se você tem irmã também com idade precoce, ou se tem qualquer parente masculino com câncer de mama, isso também te remete a um grupo de risco maior. E com isso você pode ter acesso a mamografia. A mamografia, ela tem benefícios, mas também tem riscos, né, doutor Rogério? Vamos falar disso? É um exame radioativo, né, que irradia, né, é uma radiação ionizante. Então você tem que se proteger. A hora que o técnico vai fazer seu exame, ele vai esconder atrás de um bloco de chumbo, né, é a proteção que ele tem. Você tem que proteger também o órgão mais próximo, mais sensível a essa fonte radioativa, que é a sua tireoide, né? A gente acredita, não está ainda totalmente bem consolidado, mas câncer de tireoide, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não existia entre os 10 mais frequentes das mulheres. Hoje é o 4º mais frequente e acho que dos homens o 8º. Então a gente acha, tá, tem vários estudos indicando isso, que provavelmente pequenas doses de radiação, que está relacionado à mamografia, né, que a tireoide está muito próxima e você tem essa radiação, ela pode propiciar ao desenvolvimento de um tumor de tireoide. Então, assim, todo exame radiológico ele tem que ser feito com uma certa prudência, né? Então, assim, a gente vê hoje, infelizmente, alguns colegas, né, em vez de examinar seu paciente, já pede exame. Né? A vida não é bem assim. Né? A clínica também permite essa avaliação. Sim, com certeza. E tem um caso clássico de algumas pacientes que tinham uma doença chamada espondilite anquilosante, que ela fazia muito raio-x, tá, precocemente. E o índice de tumor nessas pessoas era muito grande em função de tanta exposição à radiação. Né? Então todo mundo quer fazer um raio-x, quer fazer uma tomografia, então todos esses são exames, tanto é que eles são feitos numa sala especial, com a parede mais espessa, porque a radiação também ela reverbera, ela pode contaminar não só os funcionários, mas principalmente o cliente, que é muito frequente. Pois é, aí o senhor disse que o técnico ele se esconde atrás de um bloco de chumbo. Isso. E a mulher que ela precisa, sei lá, a cada 2 anos fazer ali a mamografia, como proteger essa tireoide? É o colar cervical. Né, e ela pede cervical. Isso na clínica? Na clínica hoje... E as clínicas são obrigadas a obrigadas a ter, a oferecer isso. Né? Normalmente o colar cervical é muito importante, né? Ou então se a mulher precisa fazer uma radiografia de tórax, qualquer coisa desse tipo, interessante o avental também para proteger o ovário, que o ovário é um órgão também extremamente sensível. Tá? É lógico que um exame não vai ser fatal, mas a periodicidade da mamografia faz com que a dose de
radiação secundária que essa tireoide vai recebendo, pode no futuro desenvolver. Porque de 45 até 70 a cada 2 anos, né? E aí tem todos os raios-x que foram feitos antes. Para questão de tratamento odontológico, pulmonar e uma série de outros. Hoje os dentistas mesmo, eles pedem a panorâmica, né? Não é? E aí no caso de panorâmica tem como também proteger a tireoide? Sempre tem. Sempre tem que proteger a tireoide. Okay. Então isso é extremamente importante. A gente falou aqui de Outubro Rosa, mas isso não quer dizer que para o resto do ano o INCA, os profissionais da saúde, os agentes de saúde não tenham que trabalhar essa questão da informação, do conhecimento e da prevenção, né? Com certeza. O Outubro Rosa, ele pegou muito bem para alertar, é um alerta, né? Sempre com a ajuda da mídia, extremamente importante. Às vezes a mulher, de tanto ser bombardeada por essas informações, ela tem um choque de gestão, né, e muda de vida, né? Então, depois do Outubro Rosa, nós começamos a ter o Novembro Azul, que aí é outra pedreira, né? Porque o câncer de próstata é o câncer mais frequente nos homens. E o homem não gosta de médico, né? Exatamente. Eu não sei qual que é a via. Por isso tem muito mais viúva no mundo, né? Nós temos muito mais, se você pegar esses ônibus aí da terceira idade, só né? tem as só meninas, tem as né? meninas. Os meninos estão onde? No céu. Então vamos chamá-los do Novembro Azul. Tomara que o senhor volte aqui mês que vem para a gente falar dessa outra campanha. Com certeza. Foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigada. Igualmente, Friné. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Encerrando mais uma edição de UFO no Plural, eu quero agradecer de forma especial a você que está em casa pela audiência e preferência. Se você gostou e quer rever este programa, ele será reapresentado no sábado às 2 da tarde aqui pela TV Universitária. A partir de amanhã ele estará disponível também no portal da UFO. Acesse comunica.ufo.br. Nosso próximo encontro, você já sabe, é a semana que vem. Aproveite muito bem o seu tempo, um grande abraço e até lá.